defesa do Bolsonaro, que diz que está sendo pega de surpresa com esse novo depoimento, Renata. Exato, não é exatamente o outro lado, é outra parte, diretamente envolvida nessa história. Sim, fui tentar entender lá do lado de Jair Bolsonaro o que eles estavam achando desses novos achados, e a primeira reação foi de que eles também não sabiam que Mauro Cid tinha sido chamado a depor nesse caso e estavam justamente tentando entender o tamanho do problema. Ou seja, do que se refere esse material que foi detectado pela Polícia Federal, né? Qual a extensão dele, como ele pode eventualmente complicar o caso de Mauro Cid. Por tabela, é algo que sempre preocupa os advogados, os aliados de Jair Bolsonaro. A questão aqui é que a perícia no celular de Mauro Cid, que inclusive foi o motivo dele decidir ficar em silêncio na primeira vez que foi chamado pela Polícia Federal, o fato dele não ter tido acesso a essa perícia, bem como o material de outros investigados, esse material não foi analisado pelos aliados de Jair Bolsonaro. E aí isso deixa um espaço de bastante insegurança e dúvida sobre o tamanho do material que está, de fato, com a Polícia Federal e o quanto ele ainda pode abrir novas frentes de apuração e, consequentemente, de problemas. Vem cá, Leandro Rezende, se juntar à nossa análise sobre esse assunto. Estamos falando sobre as mensagens que foram pegas novamente, né, no celular do Mauro Cid, desta vez tratando da GLO e indicando a elaboração ou a confabulação ali dele e de pessoas próximas em relação a um golpe de Estado. Quanto isso pode complicar ainda mais a difícil situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Leandro? Se fosse um PowerPoint, né, daqueles que a gente se habituou a ver em determinado momento da história do país, todas as setinhas apontariam para o celular do Mauro Cid, né, da onde sai, enfim, muitas das provas que podem complicar o Bolsonaro. Essa minuta de um decreto de GLO, ela está sendo apontada por algumas pessoas que acompanharam os últimos meses, né, do governo Bolsonaro sob a perspectiva militar, dizendo o seguinte: olha, isso é um indicativo de como se pretendia dar mais poder aos militares às vésperas do Bolsonaro sair do poder, né? E a GLO praticamente garantiria a ascendência dos militares sobre a segurança e o perímetro ali do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e do Congresso. Essas duas primeiras instituições, STF e TSE, os principais alvos das críticas todas enfim, de toda a máquina do governo Bolsonaro mirava sobretudo essas duas instituições. Bom, Mauro Cid segue preso, né? Está preso aí já há mais de um mês que ele está preso e tem muito a se explicar. Vai ter um momento de grande desgaste quando for prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro. Né? Ele foi escolhido ali pela relatora Elisiane Gama, no plano de trabalho que apresentou e aprovou ontem lá no plenário da CPMI, como o cara de uma das principais linhas de investigação da CPMI do 8 de janeiro. Então, vai ser ali, claro que ele vai eventualmente, né, pode recorrer para poder ficar em silêncio, a CPMI e tudo mais, mas vai ser um momento que ele vai estar ali diante dos olhos dos congressistas que tem muito o que perguntar a Mauro Cid, essa figura super controversa, para dizer o mínimo, do governo Bolsonaro. Tá, Ô, Leandro, o Mauro Cid, que diferente do posicionamento, né, do silenciamento que tem optado nesse caso, no caso porque a gente está falando de golpe de Estado, já parece que estamos já num outro assunto, né? Mas isso tudo ocorre em decorrência daquela fraude nos cartões de vacinação. Ele tem optado por uma outra postura, né? Quando se trata do envolvimento com aquelas joias que chegaram, milionárias, vindas da Arábia Saudita e que burlaram a Receita Federal. Ele foi preso por conta das fraudes do cartão de vacina. A quebra de sigilo do celular dele vem de uma outra investigação, né? E agora ele é alvo também da investigação sobre o caso das joias que vieram irregularmente da Arábia Saudita. Já prestou depoimento sobre o inquérito que apura o 8 de janeiro. Enfim, é uma figura que tem contra si várias investigações e está aí no centro das apurações do Supremo Tribunal Federal sobre o que aconteceu no
governo Bolsonaro. Ele, como era uma figura muito próxima do ex-presidente da República, ajudante de ordens, né, figura de extrema confiança, tem ali no seu celular muito do que aconteceu na República nos últimos anos e uma proximidade com ideias golpistas que é realmente assombrosa, né? O que se encontrou agora no celular dele, que a gente está trazendo, é mais das tantas coisas que já se acharam por lá. Áudios de militares explicando como é que dava um golpe de Estado, coronel reformado que teve cargo no Ministério da Saúde falando abertamente sobre como derrubar o governo recém-eleito do Lula, enfim, tudo isso estava no celular do Mauro Cid, que mostra, no mínimo, pouco apreço pelo regime democrático do país, Tainá. Renata, e o quanto que isso pode respingar nessa ainda tumultuada relação com os militares, né? Eu vi que vocês tiveram uma entrevista muito importante aqui no 360, também tratando dessa difícil relação, mas como é que fica, então, esse barulho em torno de Mauro Cid e qual o movimento que os militares tentam fazer neste momento, surgindo esse tanto de problema em torno desse nome? Mauro Cid já é um personagem que está no foco de muitas investigações, a gente já sabe isso há bastante tempo, então é já um problema precificado. Não me parece que é uma surpresa para nenhum integrante das forças que hajam por uma questão ali. Quando a gente vê um novo elemento de prova, que é o relato que ele, Jonas Maia, nos trouxe mais cedo, que mostra mais o interlocutor tratando sobre golpe, complica bastante a situação de Mauro Cid. É mais uma perna, a gente já falou aqui algumas vezes no 360, meu Deus, né, não percamos a conta. Quanta gente no governo Jair Bolsonaro tratando sobre golpe de Estado. Mas não me parece que é algo que escale um problema que já existe. A gente já sabe que havia militares em posições de destaque no governo Jair Bolsonaro que estavam debatendo como mantê-lo no poder, ainda que a decisão das urnas não tivesse sido essa. Ô, Leandro, quero sua avaliação também, né? Vocês conversaram com o presidente do Superior Tribunal Militar, Joseli Camelo, também sobre essa quebra de confiança nos militares depois, sobretudo do 8 de janeiro. Ele afirmando que foi completamente estabelecida, não é isso que a gente ouve nos bastidores do governo, não é isso que a gente vê. Fico pensando se há um link entre uma coisa ou outra, ou se os militares conseguem se afastar completamente dessa problemática específica envolvendo o Mauro Cid. Há um esforço dos militares, né? Porque o Mauro Cid é forças especiais, né? Ele é um tenente-coronel que ascendeu bastante dentro da carreira militar. E ele tem como pai um general, né? O Mauro Lourena Cid. Então, há um esforço dos militares também de protegê-lo, né? Pelo que eu converso com essas pessoas que são ali, que conhecem o Bolsonaro, conhecem o Mauro Cid, o filho e o pai, o preso e o general, tem um esforço ali dos militares para tentar blindar o tenente-coronel, no sentido de que, né, qualquer investigação sobre um militar tão graduado causa mais um problema na relação e nessa quebra de confiança que o presidente do Superior Tribunal Militar citou para a gente aqui no 360 nessa semana. De maneira muito clara, ele repudiou o que aconteceu no 8 de janeiro, que não vimos, por exemplo, o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, fazer, muito menos o general Heleno, que foi ministro do governo Bolsonaro. Então, tem dentro da caserna, claro, um espírito, né, de união, de defesa dos pares, que faz parte, um pilar do militarismo. Mas o que se observa é de que tantos problemas envolvendo militares no governo Bolsonaro também causaram essa quebra de confiança interna. Por mais que você veja uma rede de proteção aí ao tenente-coronel Mauro Cid, essa rede de proteção não é suficiente para explicar ou para tentar amenizar o que a gente está vendo agora, né? Era um militar que tinha acesso irrestrito ao presidente da República e que tinha conteúdos golpistas no seu celular. Tratava de golpe de Estado com tranquilidade, né? É, de fato, algo a se avaliar, sobretudo para ver como que a CPMI
vai tratar, né? A CPMI do 8 de janeiro vai ter a oportunidade de escrutinar o papel dos militares nessa crise toda, né? Vamos ver para onde que a coisa vai caminhar e se vão ter ali, vão fazer esses esforços para poder olhar para o que aconteceu dentro da caserna envolvendo o 8 de janeiro.